Uma das maiores dificuldades das pessoas de emagrecer, de fazer a adesão de uma alimentação saudável ou de continuar, numa alimentação saudável ou até mesmo cumprir uma dieta ou não fazer restrições, é porque elas desconhecem sobre nutrição. Então, a educação nutricional é algo que é muito importante quando você quer realmente se libertar da vida de dietas, aprender a se alimentar, para que você tenha um emagrecimento duradouro e que isso seja sem sacrifício. Evidentemente que você vai precisar criar hábitos, se você não tem hábitos saudáveis, mas quando você aprende sobre nutrição, você evita as restrições e as possíveis desnutrições que não vão te levar para o emagrecimento saudável. Então, a educação nutricional, ela te fala sobre o que realmente os alimentos te trazem de nutrientes. E para isso, a gente precisa entender o que os alimentos são compostos. Os alimentos são compostos de nutrientes. O nosso corpo inteiro é nutrientes. O cabelo é nutriente, a pele é nutriente. Para produzir um hormônio, uma enzima, você precisa de nutrientes. Por isso que as dietas restritivas, elas não funcionam, porque elas vão te gerar uma desnutrição. Então, para a gente começar a entender um pouquinho sobre educação nutricional, é importante que a gente entenda que nós temos 5 nutrientes dentro dos alimentos. 3 são macronutrientes, ou seja, nutrientes que você precisa em gramas, em grandes quantidades. A gente tem o carboidrato, a proteína e a gordura como macronutrientes. Tem alguns autores que consideram a água como um macronutriente também. Você precisa ela em litros e não em pequenas quantidades, em maiores quantidades. Então, os alimentos também são compostos de água. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma maçã. O peso desse alimento é o que ele se compõe de macronutrientes. Então, o cálculo, a somatória de carboidrato, proteína e gordura do alimento é o que gera o peso no alimento. Então, olha que importante eu estou falando para vocês. São macronutrientes. Então, nenhum deles pode faltar na tua alimentação. E a gente tem os micronutrientes, que são as vitaminas, minerais e fibras, e também alguns autores já consideram os compostos bioativos. Então, vitaminas, minerais e fibras são micronutrientes, ou seja, nutrientes que a gente precisa em microgramas. Por exemplo, 200 miligramas de vitamina C, a gente precisa de pequenas quantidades, mas são também nutrientes que não podem faltar na nossa alimentação. Entendendo tudo isso, a gente entende que o equilíbrio entre esses nutrientes é o que vai nos levar a uma vida saudável. E dentro de uma alimentação para o emagrecimento, ou dieta, ou um plano alimentar para o emagrecimento, o que a gente pode fazer? Brincar com os macronutrientes, então talvez fazer uma dieta de menos gordura, de mais proteína, ou de menos carboidrato, mais proteína e mais gordura. Então, brincar com os macronutrientes e calcular de uma forma equilibrada, sendo que todos os nutrientes estão dentro da dieta, é uma forma de, sim, fazer um emagrecimento. Então, isso a gente pode acordar, mas nunca a gente pode brincar com os micronutrientes nem compostos bioativos, porque esses micronutrientes a gente às vezes não consegue colocar em cápsulas, porque as quantidades são tão pequenas que você tem que, sim, fazer o consumo desses nutrientes. Então, para a gente começar a parte de educação nutricional, nós vamos falar do macronutriente, que às vezes é o mais temido nos tempos atuais, que é o nosso carboidrato. A gente vai entender o tipo de carboidrato, o que é um carboidrato, por que eu devo consumir o carboidrato e quais os carboidratos escolher para que eu tenha uma alimentação saudável e um emagrecimento eficiente. Então, para começar, a gente vai aqui para esse quadro, vamos entender um pouquinho sobre o tipo de carboidrato. Isso é muito importante para que a gente consiga selecionar depois os alimentos. Então, os carboidratos, eles são classificados de acordo com a quantidade de carbonos. Isso é química pura. Nutrição é química, matemática, psicologia, tudo, né? Então, a gente falando da química da nutrição, o carboidrato ele é classificado pela quantidade de carbonos que tem ali naquele carboidrato. Então, a gente tem uma classificação de monossacarídeos, ou seja, carboidratos que são compostos por um carbono só. A gente tem a famosa glicose, que eu estou representando aqui como se fosse uma bolinha, a frutose, que é o carboidrato vindo da fruta, e a galactose.
Esses são carboidratos que a gente chama de carboidratos simples, ou seja, a absorção deles é direta e sem muitos gastos. Você não precisa quebrar muito, então ela é muito rápida de ser absorvida. Saindo aqui dos monossacarídeos, a gente tem os disacarídeos, que são a junção de 2 monossacarídeos. Então, quando a gente tem 2 glicoses juntas, a gente tem um açúcar chamado maltose. Quando a gente tem, olha só que interessante, uma glicose e uma frutose junto, a gente tem um açúcar chamado sacarose. E sabe quem é a sacarose, gente? É aquele açúcar que a gente adiciona nas preparações, o açúcar demerara, o açúcar branco, o açúcar mascavo. Então, todos eles são um disacarídeo, uma sacarose. Eles são dois carboidratos simples juntos. Os disacarídeos também são considerados carboidratos simples, que são aqueles carboidratos que a gente não precisa de muito para digerir e eles têm facilidade de absorção. Então, o açúcar de mesa nosso é essa junção de glicose e frutose. E a gente tem aqui uma junção de glicose com galactose, formando a lactose. A lactose também é um carboidrato do leite, o açúcar do leite, é um açúcar simples. Então, a gente entender isso é legal, porque a gente entende que num potinho de iogurte a gente tem carboidrato, num copo de leite a gente tem carboidrato, no queijo a gente tem carboidrato também. A partir do momento que você consome, por exemplo, um alimento sem lactose, o que acontece? Lá naquele alimento, vamos lá, num copinho de leite, vou desenhar aqui para vocês verem, aqui, ó. Num copinho de leite, o leite está com a lactose ali, né? Que é a glicose e a galactose juntos. O que a indústria faz? Para os intolerantes à lactose, ela coloca uma enzima aqui. Por quê? Porque o intolerante à lactose, ele não tem a capacidade de quebrar essa molécula de lactose. Ou seja, fica essa molécula lá no intestino, o intestino não absorve essa molécula inteira, ele absorve só os carboidratos simples, de um carbono só. Então, a gente precisa quebrar todos esses carboidratos, a sacarose, a maltose, para poder digerir. O intolerante à lactose não tem a enzima que quebra essa molécula, fica essa molécula inteira lá na parede do intestino batendo e fermentando pelas bactérias. Por isso que o intolerante à lactose ele tem problemas digestivos, pode trancar o intestino, pode ter estufamento, pode ter diarreia para tentar eliminar esse agente agressor. Então, a pessoa que é intolerante à lactose, ela precisa usar uns alimentos que têm essa lactose digerida. Então, lá na indústria, eles colocam a enzima aqui dentro, que faz o quê? Que quebra essa molécula de lactose, transformando em glicose e galactose para que o intestino absorva. Então, atenção, minha gente, não é sem carboidrato, né? O carboidrato continua ali, a mesma quantidade de lactose, ela continua ali, só que digerida. Então, eles chamam sem lactose. Por isso que você vai consumir um leite sem lactose, ele tem um gostinho mais adocicado, porque você tem uma glicose mais disponível para absorção. Então, num processo de emagrecimento, é interessante eu utilizar um leite sem lactose? Não, não tem nada a ver com emagrecimento. Ao contrário, você tem uma glicose mais disponível de absorção. Então, ela vai ser absorvida mais rápido do que se você, que não é intolerante à lactose, fosse digerir. Isso é muito legal. Vocês estão entendendo como a nutrição, você entender sobre educação nutricional é importante? Então, eu não preciso de produtos sem lactose para emagrecimento. Eu preciso, se eu sou intolerante à lactose, e lembrar que, às vezes, quando você consome muito leite e derivados, você também está consumindo um tipo de carboidrato que pode estar em excesso, se o consumo for em excesso. Muito bem, aí continuando aqui, nós vamos para cá, os oligosacarídeos, ou seja, é um tipo de carboidrato que tem mais moléculas de carbono, de 8 a 10, e com mais dificuldade de quebrar, porém, olha só, aqui eu tenho uma série de glicoses juntas, formando a maltodextrina. Maltodextrina é um tipo de açúcar.
Ele não é tão simples como a glicose, ele vai precisar ser processado, mas ele também é um tipo de açúcar. E onde a gente encontra a maltodextrina? Em muitos produtos, produtos infantis, tipo composto lácteo, esses leites em pó, que são compostos lácteos, a gente vai aprender na aula de rótulos sobre isso. A gente tem no Nescau, por exemplo, esses achocolatados, tem alguns produtos que têm um apelo de sem açúcar. Quando você olha lá atrás, o tipo de açúcar que adoça aquele alimento é a maltodextrina. Então, atentem a esse nomezinho aqui, porque ele é uma série de glicose unida e ele vai se transformar também em açúcar simples na hora que você digerir. Então, num processo de emagrecimento, você ficar consumindo barrinhas, pós, né, shakes, que tem maltodextrina, tipo esses shakes da Herbalife, você vai ver maltodextrina. É um tipo de açúcar. Então, num processo de emagrecimento, principalmente se ele for saudável e duradouro, não entra isso aqui. E aí a gente vai para os polissacarídeos, né? Aqui, por exemplo, o amido. Vocês estão vendo que é uma molécula com mais carbonos e que tem ligações diferentes, que formam ramos. Então, o que acontece nesse processo aqui, onde você digere um carboidrato mais complexo e não tão simples? Você precisa de mais tempo de digestão e você precisa gastar mais calorias para digerir e não é tão fácil esse carboidrato entrar no seu sangue. Então, é diferente você botar uma colherada de açúcar na boca e uma colherada de batata doce, por exemplo, na boca. O tipo de carboidrato não é o mesmo. Por isso que a gente tem que cuidar quando a gente fala, estou consumindo uma alimentação sem carboidrato. Praticamente todos os alimentos, eles têm carboidrato, com exceção de gorduras, azeite, manteiga, óleos e proteínas, carnes, frango, peixe, ovos. Então, praticamente todos os alimentos, eles se transformam no final em algum monossacarídeo, ou frutose, ou galactose, ou glicose, dependendo do que você está consumindo. Então, é muito importante que a gente não faça essa gafe, dizer, eu não estou comendo carboidrato, porque de alguma forma você vai comer, seja ele em vegetais, em frutas, seja ele num pão, seja ele num carboidrato, mas como guloseima, né? Como bolo, pães, batatas, arroz, feijão. Então, quando a gente fala, não estou consumindo carboidrato, mas eu como verduras e feijão, eu estou consumindo, sim, carboidratos. A gente só tem que cuidar sempre na qualidade e na quantidade. Então, para a gente entender muito isso, é importante a gente entender um pouquinho sobre índice glicêmico e sobre carga glicêmica. Então, o que nós temos aqui? Várias fontes diferentes de carboidrato. Uma fruta, um vegetal, que é um brócolis, um pão integral, um pão não integral, um pão de trigo, um pão francês, um cacetinho, dependendo da região que você está, você vai chamar de alguma coisa, e um bolo, né? Um bolo eu tenho vários carboidratos, eu tenho uma mistura de farinha e açúcar aqui. Então, o que a gente faz para diferenciar isso e entender aonde que eu tenho que equilibrar para que eu não tenha um desequilíbrio nutricional, para que eu tenha boas fontes de carboidrato e para que eu não engorde ou que não atrapalhe o meu processo de emagrecimento. Então, é importante a gente entender a diferença entre eles, né? E por isso a gente vai associar e entender sobre índice glicêmico e carga glicêmica. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu vou representar o carboidrato por essas bolinhas. Aqui eu tenho muito carboidrato. Então, a gente tem a velocidade como esse carboidrato entra no meu sangue, que é o que a gente chama de índice glicêmico. Então, algumas, por exemplo, aqui das frutas, eu tenho uma velocidade pequena. Dos vegetais, eu tenho uma velocidade menor ainda. Por quê? Aqui nas frutas eu tenho a frutose, que é um pouquinho mais de carboidratos, né, do que os vegetais. Aqui eu tenho a farinha, né? Então, eu tenho uma velocidade um pouquinho maior. Eu tenho aqui a farinha branca. Então, a velocidade aqui acaba sendo um pouco maior e aqui eu tenho uma velocidade
muito elevada de entrada dessa glicose, que é o que a gente chama, mais uma vez falando, de índice glicêmico. Então, é essa a diferença entre os alimentos. Olha só que interessante para a gente concluir. A carga glicêmica é a quantidade de carboidrato que eu tenho, e o índice glicêmico é a velocidade. Então, olha só que interessante. Por que aqui que eu tenho uma mesma carga de carboidrato entrando, então, se eu consumo 30 gramas de pão integral e 30 gramas de pão branco, a quantidade, a carga de carboidrato que vai entrar é a mesma. Mas qual é o benefício de eu consumir o pão integral? É que a velocidade é menor. Então, a gente pode entender que tem alguma coisa que diminui a velocidade de absorção deste carboidrato nos alimentos, que são as fibras, as gorduras e as proteínas, certo? Então, o que acontece aqui? No pão integral eu tenho fibras que retardam a absorção do açúcar deste alimento e torna ele com índice glicêmico menor do que um pão branco. Olha só que interessante. Se eu for consumir um pão branco, o que é mais interessante? Eu botar uma colherada de mel ou uma colherada de geleia cheia de açúcar, ou eu usar uma manteiga e um queijo, que seria uma gordura, uma proteína. Então, aqui eu crio uma estratégia de diminuir a velocidade deste açúcar, botando um azeite de oliva e um queijo branco ali, ou consumindo fibras. Junto com essa refeição, com esse pão aqui, botar uma rúcula, uma cenoura, um alface. Então, quando eu consigo incluir estes outros nutrientes, fibras, gordura e proteína, por exemplo, aqui, uma maçã com castanha, uma maçã com iogurte, eu tenho um retardo na absorção dessa glicose. Lembrando que muitas pessoas existe uma dieta que é chamada dieta do índice glicêmico, que você avalia a velocidade como esse índice glicêmico entra. Mas o mais importante é a gente lembrar da carga glicêmica. Não adianta você comer pão integral e comer 3 fatias, sendo que se você comesse um pãozinho francês, você comeria menos carboidrato do que 3 fatias de pão integral. Logicamente, talvez comer o pão francês e 3 fatias de pão integral não vai fazer parte de uma dieta que você quer emagrecer. Talvez é diminuir a quantidade e usar o pão com mais qualidade, que seria um pão integral. Mas entender que a quantidade de carboidrato que entra é importante e você gerenciar a velocidade vai te ajudar muito. Então, por exemplo, aqui, numa fibra, por exemplo, aqui, como eu falei, botar um iogurte aqui junto, uma castanha, vai diminuir a absorção do açúcar da fruta. Não que o açúcar da fruta seja um negócio extraordinário, mas talvez você potencialize o seu emagrecimento controlando isso aí. Como eu coloquei aqui, por exemplo, vai comer um doce, né? Então, qual que é a diferença aqui de uma maçã para o bolo? A carga, a quantidade de açúcar que entra através de um pedaço de bolo é muito maior do que uma maçã. Então, é preferível, num processo de emagrecimento, você comer uma maçã. E a velocidade de entrada desse carboidrato é muito intensa, porque a gente tem farinha misturada com açúcar. Tem uma velocidade muito rápida. Então, o que poderia ser uma estratégia interessante? Claro que diminuir o consumo de alimentos ricos em farinha, melhorar o consumo de vegetais, frutas, controlando também as quantidades, mas quando você for comer, por exemplo, um doce, talvez colocar depois de uma refeição que tenha fibras. Então, como sobremesa, um pedaço menor de doce, porque você tem ali, teve a salada do almoço, o azeite de oliva, uma proteína, talvez seria mais interessante para não ter tanto impacto na velocidade da entrada desse açúcar. E o que faz diferença aí para nós? Isso aqui, ó. Quem controla a entrada do açúcar no nosso sangue é o pâncreas. Esse é um pâncreas, tá bom? É o pâncreas. O pâncreas, quando o açúcar entra no seu sangue, na forma de glicose ou frutose ou galactose, ele quebradinho ali, ele libera o quê? Insulina. Insulina é um hormônio que faz o quê? O transporte, ele vem aqui, pega essa glicose,
faz esse transporte da glicose para dentro da célula. Para quê? Para gerar energia. Então, praticamente todos os alimentos a gente tem fonte de glicose, ela é um nutriente importantíssimo. O nosso cérebro ele utiliza a glicose como uma fonte primária de energia, tanto que pessoas que fazem dietas muito restritivas em carboidrato, elas têm irritação, queda de energia, confusão mental, porque o nosso cérebro utiliza a glicose. Mas se você tem ela excedente, a gente já vai ver o que acontece. Então, se eu como saudável e a liberação de glicose no meu sangue é ok, eu não tenho um aumento muito grande da quantidade de carboidrato numa velocidade muito grande, eu tenho uma produção de insulina ok, que faz esse transporte para dentro da célula. Mas, quando eu consumo muito alimentos ricos numa carga glicêmica alta e índice glicêmico, eu encho o meu sangue de glicose. O que ela faz aqui? Eu tenho uma hiperglicemia, a glicose está lá em cima no meu sangue, então o meu pâncreas vai ter que dar um jeito. Ele vai produzir mais insulina para que eu tire essa glicose do sangue, mantenha ela em níveis saudáveis e não tenha o diabetes. Só que o problema é que a gente faz uma hipersecreção de insulina quando a gente está engordando e principalmente tem um consumo exagerado de carboidrato. Você fazendo uma secreção aumentada de insulina, você pode lesionar, pode não, com o tempo você vai lesionando as células do seu pâncreas, né? E isso é um quadro irreversível que te leva ao diabetes. Tá? Diabetes adquirido do tipo 2. Então, com o excesso de carboidrato, aumento de insulina para manter essa glicose sanguínea em níveis saudáveis, eu tenho uma hiperinsulinemia. Então, é muito interessante esse exame para você que está acima do tempo por muitos anos, para você que não está conseguindo emagrecer, um exame de insulina, glicemia, insulina em jejum e hemoglobina glicada, eles vão te dar um parâmetro de como está isso aqui. Se essa insulina estiver muito alta, você já está prejudicando o teu pâncreas e está sobrecarregando este órgão. A hora que ele lesiona, você não tem mais volta, é irreversível. Mas se você consegue diminuir, né, esse impacto, né, consumir alimentos mais saudáveis, jogar menos glicose para a sua corrente sanguínea, glicose numa quantidade suficiente para te gerar energia, está tudo certo, você salva esse órgão que é o pâncreas. E lembrando que aí a gente tem aquelas moléculas de glicose lá sobrando dentro da célula. Você não usou como fonte de energia, você comeu demais e sobrou. O que vai acontecer? Essa glicose ela se junta com 3-acilglicerol, com 3 moléculas de gordura, vamos dizer assim, e forma o quê? Um triglicerídeo. Esse triglicerídeo você estoca na tua célula de gordura como energia extra. Então, aqui ó, a gente desenha uma célula de gordura que está altamente inchada e cheia de triglicerídeos pelo consumo exagerado de carboidrato. Aqui a gente também tem informação com o consumo exagerado de proteína e gordura, formando aqui a célula de gordura e o estoque desses extras. Mas, principalmente, o excesso de carboidrato tem aumentado a produção de triglicerídeo e armazenado dentro das tuas células. Então, uma dieta que vai trabalhar uma redução de carboidratos, o que ela faz? Ela diminui os carboidratos da dieta, manda um pouquinho menos do que você precisa e você tem que mobilizar esses triglicerídeos para que eles gerem energia, liberando glicose, acilglicerol, porque não está vindo energia de fora. Então, é esse o processo de emagrecimento, e sim, é importante que você faça um controle do consumo dos carboidratos, mas a gente não precisa eliminar 100%, correndo risco de saúde e dando um tiro no pé, fazendo com que o emagrecimento não seja duradouro e saudável. Então, essa é uma aula que é muito importante para a gente entender que a nutrição e o seu corpo não é apenas, né, o seu corpo não é um saco de engordar e emagrecer, que ele precisa de nutrientes e que ele precisa de nutrição. A gente entender sobre macronutrientes é importante, sobre micronutrientes também, e fizemos uma revisão aqui sobre os carboidratos e todo o metabolismo dos carboidratos.